Quero cumprimentar a igreja aqui presente, os meus queridos irmãos, as nossas queridas visitas. Que o Senhor vos abençoe ricamente e que esta manhã possamos deixar que a nossa mente, o nosso coração, seja plenamente influenciado pelo seu Santo e Divino Espírito. Esta tarde, como sabemos, não haverá a saída missionária que estava programada. Isto porque há um conselho de igreja, de forma que se planeia que a saída missionária seja exatamente no próximo sábado. E esperamos que realmente a igreja possa corresponder. Hoje eu dizia na minha classe, na classe onde eu estava, que se em cada classe tivéssemos 4 membros, 4 pessoas que respondessem ao apelo e viessem a esta saída missionária, como são 6 classes, nós teríamos 24 pessoas. Nada mal, não é? Mas podemos ser mais ainda, Estou certo que os irmãos saberão corresponder, que Deus os abençoará e na medida das possibilidades de todos, nesse próximo sábado. Nós teremos todo o privilégio de fazê-lo. Eu digo privilégio porque eu mesmo já tive a participar numa saída missionária com a igreja, numa altura em que eu podia fazê-lo. E foi para mim um privilégio muito grande. Essa saída vai ficar memorável, nunca mais a vou esquecer, porque realmente foi formidável. De maneira que os meus queridos irmãos estão todos convidados, não é? Deus os abençoe. A minha voz hoje, a minha garganta, não está nas melhores condições possíveis, mas vamos tentar, com a ajuda do microfone, fazer com que sejamos ouvidos e que a palavra do Senhor não seja por isso prejudicada, mas possa chegar ao vosso coração também. Não olhem, pois, para o homem que aqui está diante de vós, mas para a palavra do Senhor e para o nosso Deus, a quem amamos e a quem adoramos. Queridos irmãos, que bom quando nós vivemos com a convicção de que o Senhor é o nosso Criador, de que o Senhor é o nosso mantenedor, mas também com a convicção absoluta de que o Senhor é o nosso Redentor. Eu não sei se alguém sabe qual é o tema do sermão ou da pregação desta manhã. Provavelmente não saberão, mas eu vou dizer. O tema é: com a graça de Jesus não se brinca. Já ouviram dizer que com o pecado não se brinca? É verdade. Há muitas outras coisas com as quais não devemos brincar. Eu lembro-me quando era miúdo, estava ao pé da fogueira lá em África, meu pai me dizia: meu filho, com fogo não se brinca. Pois é, com fogo não se brinca. Brincar com o pecado é brincar com o fogo. Mas, sobretudo, com a graça de Jesus, não se brinca. E nós ficaremos a saber porquê. Meus queridos irmãos, eu pediria que abrissem ou eu peço que abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8. Se lerem com atenção este Evangelho, ou melhor, se lerem com muita atenção o capítulo 8 deste Evangelho,
os irmãos irão verificar que o grande tema deste capítulo é acerca da autoridade e da missão de Jesus. E como é que começa este capítulo 8? Este capítulo 8 começa numa madrugada em que Cristo está no Monte das Oliveiras, juntamente com os seus discípulos. Eles estão provavelmente na quietude, em oração, em meditação, e subitamente são interrompidos por uma multidão que se aproxima, com gritos, com palavras rancorosas e de blasfêmia contra uma pobre mulher que era arrastada por um caminho. E ela foi colocada diante de Jesus. E logo os fariseus e escribas disseram para que coisa feia. Adultério é uma coisa feia. Mas o que é feio aqui é aquilo que estes homens fizeram. Esqueceram-se, porém, do tal homem que adulterou com ela. Esse ficou esquecido. E agora diziam para Jesus aqueles que conheciam bem a lei de Moisés. E diziam na lei, Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. O que é que tu dizes? Uma pergunta desnecessária. Ora, se eles já estão a dizer, eles já estão a responder. Eles já estão a dizer, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. Então, porquê? O que é que tu dizes? A finalidade destes homens era causar algum embaraço a Jesus. Esperavam uma resposta de Jesus. E então, se Jesus dissesse, bom, na lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, eles iriam apedrejá-la, mas depois apontariam para Cristo e diziam, vejam só, este homem naquela altura, olhem só, este homem que prega o amor, este homem que prega a tolerância e o perdão, ele próprio disse que esta mulher deveria morrer dessa maneira, apedrejada. Porém, se Jesus dissesse, essa mulher deve ir em paz, não façam isso com ela, perdoem. Eles iriam dizer, olha só, o tipo de religião que ele prega. Podes fazer tudo o que tu quiseres. Podes viver a vida como tu quiseres. Não há problema. Jesus não lhes fez a vontade. Sabem, irmãos, nesta experiência Jesus vai assumir dois papéis. Primeiro, o papel de advogado. Advogado daquela mulher. E em segundo lugar, Jesus vai assumir o papel de juiz. O juiz é aquele que condena ou absolve. O advogado é aquele que está
ao lado daquele que pretende defender, seja ele culpado ou não. Por isso se diz que é um advogado de defesa e um advogado de acusação em qualquer tribunal. E então, Jesus, como sabemos, se inclinou em silêncio, começou a escrever no chão, e aqueles homens acharam muito estranha a atitude de Jesus, mas como eram muito curiosos, começaram a olhar pelo canto do olho aquilo que Jesus escrevia ali no chão, e de repente começaram a fazer uma cara má, uma cara feia, porque eles não gostaram do que estavam a ler. Eles estavam a ler ali os seus próprios pecados. Jesus escrevia na areia os seus próprios pecados. Finalmente, se levanta, imagine, limpando as suas mãos e dizendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E agora? A consciência dói. A consciência fere naquela altura. Que resposta estes homens de lei, os escribas e os fariseus, dariam para Jesus? Aquele que não tem pecado, quando eles tinham lido o seu próprio pecado ali escrito na areia. E então, um por um, foram largando as pedras e foram saindo daquele lugar, deixando aquela mulher sozinha. E o advogado de defesa, que defende todas as causas dos oprimidos, que defende a causa daqueles que se apropriam da sua graça, que manifestam o seu arrependimento genuíno e sincero, olhando para aquela mulher, lhe diz: mulher, quem é que te condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. E agora Jesus assume o papel de juiz. Eu também não te condeno. Ou seja, estás absolvida. Mas olha, vai e não peques mais. Sabes porquê? Isto agora digo eu. Porque com o pecado não se brinca. Eu não te condeno, mas não voltes a fazê-lo. Porque com o pecado não se brinca. Capítulo 8 de João, capítulo que nos fala da autoridade de Jesus Cristo. E Jesus novamente está entre os fariseus, os judeus, e a certa altura a conversa vai para a questão de Abraão. Era um tema preferido desses homens, dos estudiosos daquele tempo. Abraão, o pai, também o pai da fé, o pai de Israel, a quem Deus disse: dar-te-ei uma grande descendência. E reparem, queridos irmãos, aqui no capítulo 8, nós iremos ler a pergunta que os judeus fazem a Jesus no versículo 53.
És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? E a certa altura, Jesus diz no versículo 56, olhem bem, irmãos, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Sabemos o que é que isto quer dizer? Abraão conhecia perfeitamente a razão porque Jesus viria a este mundo. Pois conhecia. Abraão nunca se esqueceu daquele dia em que o Senhor lhe disse: oferece-me o teu filho em sacrifício. Abraão sabia o significado daquele cordeiro que foi morto no lugar do seu filho. Representava Jesus, o Cordeiro de Deus, que um dia viria ao mundo para levar os nossos pecados, para manifestar a sua graça salvadora sobre nós. E por isso Jesus diz aqui no versículo 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se ao ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Ou seja, Abraão percebeu que isso ia acontecer. Pela fé, Abraão compreendeu o plano da salvação e ele se regozijou nisso. Então perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos? E tu já viste Abraão? Aqueles homens não entendiam nada de nada. Nada de nada. Eles estavam noutra sintonia, totalmente distantes do pensamento de Jesus. Tu não tens 50 anos e estás aí a dizer que viste Abraão? E versículo 58, Jesus responde: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E então eles pegaram em pedras e queriam apedrejar Jesus, mas não o puderam fazer, porque ainda não era chegada a hora de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o que sou. O eterno. Aquele que não tem princípio nem fim. Jesus aqui está identificando-se como o Deus do Antigo Testamento. Ainda hoje, sabem, irmãos, há muita gente, muitos cristãos por este mundo que têm muita dificuldade em compreender como Jesus possa ser Deus. Porque não entendem a essência. É claro que nós também não podemos entender, mas apenas aceitamos aquilo que está escrito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um Deus. Estamos a falar de um Deus e de três pessoas distintas. É claro que isto, na mente humana, é difícil de compreender como é que três podem ser um. Nem eu estou aqui para explicar isso. Nem me interessa essa explicação. Esta é a realidade que a Bíblia nos apresenta. E isto foge a qualquer conceito teológico que possa existir. Jesus aqui identifica-se como Deus e ponto final. Jesus está a reivindicar a sua divindade. Então Jesus é o nosso Deus, é o nosso Mestre, é o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso advogado, como foi o advogado daquela mulher.
Estimados irmãos, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, não há princípio, nem há fim. Depois Jesus continua, ali mesmo, no versículo 8, dizendo: eu sou o que era, eu sou o que é, e eu sou o que há de vir. Reparem que só Deus é que pode falar assim. Eu sou o que era, antes que tudo existisse, eu sou. Eu sou o que é, o eterno presente, eu sou. Eu sou o que há de vir. O Deus que há de vir também um dia com poder e grande glória. O Deus que se manifestará entre as nações com todos os seus anjos quando vier buscar os seus filhos a este mundo. É Deus quem vem, entronizado, com os anjos tocando as trombetas. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e até quando? Eternamente. Eu peço que neste Evangelho de João nos volvamos ao capítulo 1. Capítulo 1 de João. João fala logo no início do seu Evangelho acerca da questão da divindade de Cristo. E no capítulo 1 de João, Jesus diz, aliás, João diz, no versículo 4, aliás, vamos ler primeiro o versículo 3, sim, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando pensamos na criação deste mundo, quando pensamos na criação do universo, quando pensamos no autor da criação, nós temos que pensar em Cristo. Por isso, há pouco dissemos, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, estão presentes na criação. E por isso aqui João, compreendendo perfeitamente isto, ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas agora vem o melhor. Está no capítulo 4. Vejam só, aliás, no versículo 4, vejam só que diz ali João, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, ou seja, o dom da vida é ele. Ninguém mais pode dar a vida a não ser ele. Imaginemos quando Deus criou o homem. Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes. Um Deus criando o homem. E como é que Deus criou o homem? Deus faz uma estátua do pó da terra. E como é que está esta estátua? Bela, bem formada e trabalhada pelas mãos de Deus. Mas está como? Sem vida. Inerte. Ela é pó. Nada mais do que isso. Até o momento, aquele que tem a vida, aquele que é o autor da vida, sopra nos seus narizes o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem passou a ser o quê? Uma alma. Quem é este ser que dá vida? É Jesus. Por isso mesmo, irmãos, não parece despropositado dizermos que quando houve necessidade de Deus dar a vida pelo homem,
que estava condenado à morte pelo pecado, Deus envia seu Filho, o Pai envia seu Filho, Jesus, o autor da vida. Então, se nós, pela nossa natureza, somos agraciados pela vida que veio de Jesus, também o somos na nossa salvação. E também o seremos um dia na nossa ressurreição. Porque quando Jesus voltar com todos os anjos, em poder e glória, diz que a trombeta de Deus vai soar. E quem vai ressuscitar? Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. O dom da vida está ligado a Jesus. Agora eu digo, irmão, como é que nós nos sentimos ao compreender isto? Como? Como nos sentimos? Irmão, Jesus conhece-te. Jesus conhece a tua estrutura. Ele é o teu Criador. Foi Ele que te fez. Jesus sabe que tu és pó. Jesus conhece as tuas fraquezas, as tuas lutas, os teus pecados. Nada lhe está encoberto. Ele conhece tudo a teu respeito e a meu respeito. Tudo. E o Deus que abençoou Abraão, o Deus que cuidou de Daniel, o Deus que cuidou de José, é o Deus que te abençoa e é o Deus que cuida de ti também. O Deus que perdoou Davi dos seus pecados terríveis, como adultério e homicídio, é o mesmo Deus que pode perdoar também pela sua graça os teus pecados. O mesmo Deus que no passado curou, perdoou, é o mesmo Deus que hoje pode curar e sarar os nossos males espirituais e nos pode transformar completamente, mas pode nos perdoar completamente também. E sabem qual é aquilo que é mais fascinante no meio de tudo isto? É que Ele habitou conosco. Ele viveu neste mundo, assumindo a nossa natureza. E a Bíblia diz que Ele foi em todo estado, mas que nunca pecou. E isto é fascinante, por isso Ele nos conhece profundamente. Não há ninguém que te conheça tão bem como Jesus. E eu gostaria que esta manhã tu percebesses isso, querido irmão, querido amigo. E que ao sair daqui compreendesse que não há ninguém que te conhece tão bem como Jesus. Os teus pais podem conhecer-te bem e conhecer-te-ão muito bem, mas ninguém te conhecerá tão bem e tão profundamente como o próprio Jesus. Sabem, irmãos, nós sofremos com pecado. Nós lutamos contra os nossos pecados. Eu já vi muita gente desesperada por não conseguir livrar-se de um pecado que acariciava em sua vida. Desesperada. A cada instante somos tentados. Se calhar também caímos na tentação, mas nos erguemos, nos levantamos, lutamos. Mas eu também conheço muita gente que abandonou a igreja do Senhor, abandonou a vida cristã, porque chegou a uma certa altura da sua vida e disse: é impossível vencer. Nós todos queremos vencer. Vencer o pecado.
Mas se não vencemos, se não conseguimos, se achamos que esta luta é difícil, perguntamos porquê? E a Bíblia responde, no livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, vamos abrir Romanos capítulo 7, versículo 15. Paulo está a falar da sua própria experiência. Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo dizia, eu não entendo isto. Eu não entendo a minha maneira de agir. Eu detesto o pecado. Eu não queria pecar. Mas aquilo que eu quero fazer, isso não faço. E aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Mas leamos ainda o versículo 17. Paulo então chega a esta conclusão. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas quem? O pecado que habita em mim. Percebemos? Leamos ainda o versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Sim, o pecado que habita em mim. Ele enfatiza isso. O que Paulo aqui está a dizer é que nós temos uma natureza pecaminosa. Nascemos com esta tendência para o pecado. E isto é inevitável. Ninguém nasce sem esta tendência. Isto é inevitável. Todos nós nascemos com esta tendência pecaminosa. Davi também dizia isto. No Salmo 51, versículo 5, ele diz que foi concebido em pecado. Em pecado fui concebido desde o ventre de minha mãe. Desde que nascemos, o pecado vai ganhando forma na nossa vida. E quando efetivamente ele ganha forma na nossa vida, sabe o que acontece? Nós vamos nos deformando, porque o pecado deforma-nos, transforma-nos, muda-nos. É isto que o pecado faz. É isto que o pecado faz. Então, qual é a solução? As boas notícias que a Bíblia nos dá é que esta natureza pecaminosa pode ser subjugada, pode ser vencida pela graça de Cristo. Irmãos, agora compreendem o título desta pregação? Com a graça não se brinca. E porquê? Porque é o único meio que nós temos para vencer o pecado. É a graça de Cristo. Eu sei de muita gente que se arroga e que diz, não, o pecado não é comigo, eu sou forte, eu venço o pecado. Sansão também pensava assim. E olha o que é que lhe aconteceu. Com o pecado não se brinca. Mas, sobretudo, não se brinca com a graça de Jesus, porque é o único meio pelo qual nós podemos achar a libertação e subjugar a nossa natureza pecaminosa. Conhecem muito bem aquele texto de Salomão? Lá em Provérbios ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Então, se eu disse há pouco que a nossa natureza pecaminosa
vai sendo alimentada, vai crescendo em nós, então também a graça de Cristo em nossa vida pode crescer em nós. E ao crescer em nós, ela vai subjugando a nossa natureza pecaminosa. Por isso Paulo dizia, aquilo que eu não quero fazer. Era a luta entre o pecado e a graça. É isso que eu estou a fazer. Sabe, irmãos, eu vivi em África, não sei se já vos disse, até aos 22 anos de idade. Nasci em África e vivi em África aos 22 anos de idade. Meu pai trabalhava naquela altura para os Correios, e então a missão dele era a montagem dos cabos de comunicações através do telégrafo. Não havia internet, não é? Não havia internet. Mas eu ouvi uma vez, meu pai era pequeno, e eu ouvi meu pai uma vez dizer o seguinte, olha filho, eu já não vou chegar lá, mas tu ainda vais provavelmente. Há de chegar o dia em que nós não precisamos desses cabos para nos comunicarmos uns com os outros à distância. Será muito mais fácil. E eu dizia assim, meu pai, coitado. Mas ele tinha razão, não é? Os pais têm sempre razão, filhos. Os pais têm sempre razão. Não é? Mas sabem, houve uma altura em que fomos viver para o sul de Angola, chamadas as terras do fim do mundo, quando Cubango. Não havia eletricidade, não havia água canalizada, havia sim leões passeando por aquela vila, aí por meio da tarde, assim. E meu pai e minha mãe andavam sempre aflitos, porque eu e meu irmão éramos muito travessos. E eu lembro deles dizerem assim, vocês não saiam daqui, não se atrevam a sair daqui. Mas nós éramos meninos de 10, 11 ou 12 anos de idade, então aventurávamos-nos, íamos até o rio, empestado de crocodilos. Empestado de crocodilos. Eu lembro-me que a minha mãe ia lavar a roupa ao rio, e o meu pai ficava com a espingarda de guarda, porque os crocodilos vinham, e de vez em quando ele tinha que dar um tiro para afugentá-los. E hoje eu lembro-me, irmãos, e digo assim, o que é que nós fazíamos quando éramos miúdos? Íamos tomar banho para os crocodilos. Então levávamos uma turma grande, de meninos da nossa idade, alguns deles, a maior parte deles africanos. Então chegámos à beira do rio, começámos a gritar e a jogar pedras para a margem do rio, pedras onde estavam os crocodilos. E os crocodilos fugiam. Tínhamos 2 minutos para tomar banho, aí era tudo para dentro da água. E depois saía tudo ao mesmo tempo da água. E lá vinham os crocodilos de novo. Uma vez eu vinha a caminhar junto ao rio com o meu irmão, um pouco mais velho do que eu. Ele está aqui perto, hoje está aqui em Oliveira de Douro. Alguns de vós conheceis. E íamos pescar. E sabem, a margem do rio, Rio Cunene, a margem estava cheia de vegetação, plantas aquáticas. De maneira que por baixo dessas plantas era o rio. E quem olhava assim não notava que era rio. Via as plantas e pensava que era terreno seco e seguro. E meu irmão, um pouco mais velho que eu, dizia assim, olha Jorge, não vais para aí, isso aí é perigoso, tem jacaré. Mas eu muito afoito, lá vou eu, junto à margem. E sabem que o jacaré gosta de ficar
ele gosta de ficar junto à margem, porque as presas, quando vão beber água, ele está ali e aí ele ataca. Porque o crocodilo é um animal que tem muita agilidade dentro da água, nada muito bem, mas fora da água não tem agilidade nenhuma. Qualquer pessoa corre mais que um crocodilo. Até uma criança corre mais que um crocodilo. E então, eu me aproximei demasiado e pisei e senti aquilo balançar e que ia para o fundo e de repente sai o crocodilo. E o crocodilo faz aquilo que sempre faz. Ele usa a sua cauda para chicotear a presa, para fazê-la cair para dentro d'água. Porque quando a presa cai dentro d'água, está no mundo do crocodilo. E aí o crocodilo faz o que ele quer. Mas sabem, eu a tempo vi que o crocodilo se moveu. Não sabia que ele estava ali. E quando ele chicoteou, ele de facto chicoteou a minha perna, mas foi de raspão. E eu saltei precisamente para o outro lado. E me livrei. Senão hoje não. Já estava a digestão feita há muitos anos, não é? Mas naquela altura eu estaria no papo do crocodilo, não é? E vocês hoje estariam ouvindo de certeza outro pastor, que não eu, não é? Mas Deus me ajudou, apesar da minha travessura. Meus queridos, não devemos avançar para o terreno perigoso. O diabo conhece e sabe como armar as suas ciladas. E ele vai aproveitar todas as brechas para nos pegar. Este é o problema dos pecados acariciados. Pecados que não são deixados. Pecados que não são subjugados. Pecados que não são confessados, que não são levados a Cristo, mas que persistem na nossa vida. E os vamos acariciando pela vida fora e por vezes até se diz, não faz mal. É horrível. Jesus diz, aliás é o apóstolo João quem diz, na sua primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar de todos eles e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, esta é a graça de Jesus. Mesmo os pecados que são acariciados, se realmente caímos em nós, se realmente alguém os confessa, os leva a Jesus, a certeza que nós temos é que Jesus é fiel e justo para nos perdoar. E isto se deve ao quê? Aos meus méritos? Não, à graça de Jesus. Por isso, com a graça de Cristo, irmãos, não brinquemos. Não brinquemos. Sabem, os pecados acariciados, que pecados são estes? Bom, já aqui falamos, são pecados que gostamos e que odiamos ao mesmo tempo. É uma relação confusa. Ou seja, sabemos que não devemos pecar, não devemos fazer aquilo. Mas quando percebemos, já estamos a fazer aquilo. É isso. O pecado tem uma característica muito especial. É que o pecado, ele bloqueia a nossa mente, ele bloqueia a nossa consciência. E este é o objetivo de Satanás. É bloquear a nossa mente, é bloquear a nossa consciência. Fazer-nos crer que aquilo que estamos a fazer não é mal nenhum. E que em qualquer momento da nossa vida, isso pode ser resolvido. Então vamos adiando e vamos proletando. Vamos deixar o tempo passar e continuamos fazendo a mesma coisa. E quando damos por isso, já estamos de tal forma envolvidos com o pecado
que por vezes já não há condição para voltarmos, porque a nossa consciência não mais nos acusa, não mais fala conosco. O pecado leva-nos à morte. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas Paulo diz também, mais o que é nesse mesmo texto, que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, por intermédio de quem? De Cristo Jesus. É verdade, irmãos, o pecado gera a morte, leva-nos à morte. Mas o dom gratuito, a graça de Jesus, aquilo que é nos dado graciosamente é vida eterna. E isso só por intermédio de Jesus. Não importa, irmãos, em que lugar nós possamos estar. Podemos estar até nos Himalaias, mas ali somos tentados. Não importa se alguém está numa penitenciária confinado entre 4 paredes numa cela, ali mesmo ele pode ser tentado. Não importa se estamos na igreja. É verdade, mesmo na igreja podemos ser tentados. Não importa se estamos na nossa empresa, estamos em nossa casa, em qualquer desses lugares, podemos estar a ser tentados. É verdade, irmãos, todos sofremos tentação. E ninguém está livre da tentação. E o problema não é a tentação. O problema é expor-nos à tentação. Esse é que é o problema. Às vezes nós perguntamos, será que Satanás é onipresente? Porque em toda a parte somos tentados. Será que ele está presente em toda a parte? Satanás não é onipresente. Atenção, o único ser onipresente é Deus. Onipresente, onipotente, onisciente, somente Deus. Agora, sabem uma coisa, não é, irmãos? Que Satanás tem muita gente com ele, tem. Satanás trouxe a terça parte dos anjos do céu com ele, trouxe também. E trabalhou pelo mundo, sim. E que no mundo converteu muitos homens em seus seguidores, é verdade. E que ele usa essas instrumentalidades para fazer o mal e para levar os filhos de Deus ao pecado, é verdade. Usa sim. Eu quero terminar esta manhã com uma experiência extraordinária que encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8. Eu não vou ler o texto que é longo, apenas vou dar alguns tópicos rapidamente, muito rapidamente, porque os irmãos conhecem muito bem esta história que está neste capítulo 8 do Evangelho de Lucas e começa no versículo 26 em diante, quando Jesus foi à terra dos Gerazenos, ou dos Gerazenos, na fronteira da Galileia. E diz que quando desembarcou da cidade, quando desembarcou e entrou na cidade, veio um homem ao seu encontro, possesso de demónios, que havia muito tempo que não se vestia, que habitava nos sepulcros. Esse homem por vezes era acorrentado com cadeias, por vezes ele despedaçava estas cadeias. As pessoas que o viam fugiam, tinham medo. E ele chegou ao pé de Cristo, se prostrou diante de Jesus e disse para Jesus: por que me atormentas? O que vieste aqui fazer? Por que me atormentas? O que é que Jesus fez? É interessante, não é? Jesus faz uma pergunta àquele homem. Quem está naquele homem
tem posse da mente daquele homem são os demónios. E quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? A resposta é Legião. Meu nome é Legião. Impressionante. O que significa uma legião? São muitos, não é? Olha, uma legião romana tinha 6.000 soldados, era composta por 6.000 soldados de infantaria, sim, 120 soldados de cavalaria e ainda mais outras tropas para outros serviços. Agora imaginem, aquele homem era agrilhoado, possuído, amarrado por uma legião de demónios. Sabem, quando eu leio isto, eu começo a pensar, mas como é que isto começou? Imaginem a alegria daqueles pais quando receberam seu filhinho, uma criança inocente. Imaginem os primeiros anos de vida desse menino. Mas depois, na sua adolescência, na sua juventude, não sei, irmãos, a Bíblia não nos conta, nós estamos apenas conjecturando, mas ele começa por acariciar o pecado. E vai acariciando o pecado. Não abandona esse pecado. E mais este e mais aquele pecado. E a sua vida acaba por estar rodeada de atos malignos e pecaminosos. Ele abre brechas em sua vida. E quando abre brechas em sua vida, quem é que vem lá? Satanás. E Satanás traz a sua multidão, traz a sua legião para destruir este homem. Sabe, irmãos, qual é o objetivo de Satanás? É atingir a nossa mente, é tomar posse da nossa mente. Sabem porquê? Porque é da nossa mente que nós nos comunicamos com Deus. E quando Satanás toma posse da nossa mente, nós estamos nas suas mãos completamente. É isso que ele quer. Foi isso que ele fez com esse homem. Mas o que é que Jesus faz? Jesus expulsa, limpa aquele homem, ordena aquela legião que saia daquele homem. E diz até que estes demónios se precipitaram num precipício, ou aliás, se introduziram em porcos e os porcos se precipitaram num precipício e morreram. E o que eu mais gosto nesta experiência, irmãos, tenho a certeza que também que é o que vocês mais apreciam nesta experiência terrível, são os versículos 35 até 39. Olhem só, diz assim: Então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De facto acharam um homem de quem saíram os demónios, como? Vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados pelo terror. Olhem o que Jesus pode fazer por um homem que está possuído por uma legião de demónios. Jesus pode fazer isso. Por quê? Nós, quando começamos a falar hoje, fizemos questão de dizer que Jesus é o quê? É Deus, é o eu sou, é o grande Criador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode transformar minha vida. Ele é o Deus que pode realmente conduzir-me e subjugar a minha natureza pecaminosa. Este é maravilhoso. Irmãos, Satanás nos tenta. Mas Satanás não nos pode obrigar a pecar. Não pode. No entanto, mesmo antes de sermos tentados, já o Espírito Santo vai trabalhar em nossa vida pelas advertências que nós encontramos na palavra do Senhor. E sabem como é que se vencem as tentações? As tentações vencem-se antes de elas surgirem.
antes de elas surgirem. Mas como assim, pastor? Só lhe vou dar 2 exemplos. O exemplo de Noé e o exemplo de Enoque. Alguma coisa semelhante entre estes 2 homens? Ambos, diz a Bíblia, que andaram com Deus. Por isso a Bíblia, quando fala de Noé, diz que Noé era justo, era reto diante de Deus e andava com Deus. Esta precisa de ser a minha experiência cada dia. Se cada dia eu andar com Jesus, o que é que significa isto? É aquele que cada dia pega na palavra de Deus e se alimenta dela. Está alimentando a sua outra natureza. Está subjugando a sua natureza pecaminosa. O salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É isso, queridos irmãos, que nós precisamos de fazer. Por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse, logo no 1º capítulo, que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Por quê? Porque o tempo está próximo. Meu irmão, meu querido amigo, minha querida irmã, minha querida amiga, há alguma coisa em tua vida que hoje precisa de ser abandonada com urgência? Olha para Jesus. Busca a palavra do Senhor. Precisamos de uma renovação espiritual em nossa igreja, em nossa vida? A resposta nós encontramos precisamente na palavra de Deus. É tempo de amarmos a palavra de Deus. É tempo de fazermos como Noé fez quando saiu da arca. A primeira coisa que ele fez foi erguer um altar. É o tempo em que o altar da família deve estar aceso. É tempo de reunirmos-nos em torno da palavra do Senhor e buscarmos o poder que vem do alto. Hoje na sabatina falávamos de missão. Que tema extraordinário! Sim, a igreja tem essa missão, é dada à igreja, não é dada aos anjos. Como fazê-lo? Nós podemos ter 1001 respostas, mas vamos sempre focar-nos no mesmo princípio. Se buscarmos verdadeiramente o Senhor de todo o coração, se escondermos a sua palavra no nosso coração, se a buscarmos cada dia, então nós receberemos o poder que vem do alto. Eu ainda iria mais longe em minhas perguntas ao terminar. Querido irmão ou querida amiga, não sei qual é o caso, qual é o coração de cada um, Deus sabe, mas alguém se acha perdido aqui esta manhã? Alguém se acha distante do Senhor? Olhe, Jesus disse um dia, quando entrou na casa de um publicano, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A graça de Jesus é-nos oferecida. E graça é graça, não se compra. A graça está à nossa disposição. Agora, queridos irmãos, é perigoso brincar com a graça de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. É a minha oração. Amém.